Marcos. Capítulo 11. Então, quando estavam chegando perto de Elshalaim, de Betfagé e de Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: Vão à aldeia que está ao alcance da vista, e assim que entrarem lá, acharão um jumentinho amarrado, no qual ninguém ainda montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. E se alguém lhes perguntar: por que estão fazendo isso? Digam: o mestre precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Assim partiram e acharam o jumentinho amarrado junto a uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Mas alguns dos que estavam ali perguntaram a eles: o que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Disseram a eles o que Elcha tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram então a Elcha o jumentinho e colocaram sobre este suas capas, e ele se sentou nele. Também, muitos estenderam suas capas na estrada, mas outros cortaram ramos dos campos. E os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: nos salva, rogamos. Bendito é aquele que vem em nome de Iau. Bendito é o reino que virá, do nosso pai Davi. Salva, rogamos, nas maiores alturas. E ele entrou em Elshalaim, foi ao templo e olhou tudo em volta, mas, visto que já estava tarde, saiu com os 12 para Betânia. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, ele sentiu fome. De certa distância viu uma figueira que tinha folhas e foi ver se achava algo nela. Mas, ao chegar perto dela, não encontrou nada, exceto folhas, pois não era a estação dos figos. Então ele lhe disse: nunca mais ninguém coma do seu fruto. E os seus discípulos estavam escutando. Chegaram então a Elshalaim. Ali ele entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém carregar nenhum utensílio através do templo. Ele ensinava, dizendo-lhes: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um abrigo de ladrões. Os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, e começaram a procurar um meio de matá-lo, pois tinham medo dele, porque toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Quando ficou tarde no dia, saíram da cidade. Mas, de manhã cedo, quando estavam passando pela figueira, viram que ela estava seca desde as raízes. Cafos se lembrou e lhe disse: Rabi, veja! A figueira que o mestre amaldiçoou secou. E Elcha lhe disse em resposta: tenham fé no Criador. Eu lhes digo a verdade. Quem disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no coração, mas tiver fé, em que aquilo que disser vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que lhes digo: todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé em que já as receberam, e as terão. E quando vocês estiverem em pé, orando, perdoem o que tiverem contra alguém, para que o seu Pai, que está nos céus, também perdoe as falhas de vocês. Mas se vós não perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas transgressões. Chegaram novamente a Elshalaim. E enquanto ele andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu autoridade para fazer essas coisas? E Elcha lhes disse: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. A imersão de Elhana era do céu ou dos homens? Respondam-me. Então eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: se nós dissermos: do céu, ele dirá: então, por que vocês não acreditaram nele? Mas se nos atrevemos a dizer: dos homens? Eles tinham medo da multidão, pois todos achavam que Elhana realmente tinha sido um profeta. Assim, responderam a Elcha: não sabemos. E Elcha lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Marcos. Capítulo 12. Então ele começou a lhes falar com ilustrações. Um homem plantou um vinhedo, pôs uma cerca em volta dele,
Cavou um tanque como lagar de vinho e ergueu uma torre, então arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Na época devida, enviou um servo aos lavradores para receber deles alguns dos frutos do vinhedo. Mas eles o pegaram e espancaram, e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou-lhes outro escravo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. Então enviou outro, e eles o mataram, e enviou muitos outros. A uns eles espancaram, a outros mataram. Ele tinha mais um filho amado. Por fim o enviou a eles, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o pegaram, o mataram e o lançaram para fora do vinhedo. O que fará o dono do vinhedo? Voltará e matará os lavradores, e dará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular. Isso procede de Yahweh e é maravilhoso aos nossos olhos? Em vista disso, quiseram prendê-lo, porque sabiam que ele havia contado a ilustração pensando neles. Mas tinham medo da multidão, de modo que o deixaram e foram embora. A seguir, enviaram-lhe alguns dos farcins e dos partidários de Herodes, para apanhá-lo nas suas palavras. Ao chegarem, eles lhe disseram: Mestre, sabemos que tu é verdadeiro e que não busca agradar a homens, pois não olha para a aparência das pessoas, mas ensina o caminho do Criador em harmonia com a verdade. É permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Devemos pagar ou não devemos pagar? Percebendo a hipocrisia deles, ele lhes disse: por que vocês me põem à prova? Tragam-me um denário para eu ver. Trouxeram-lhe um, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: esta imagem é de César. E Alxa disse então: paguem a César o que é de César, mas ao Criador o que é do Criador. E ficaram maravilhados com ele. Então os tzadikim, que dizem não haver ressurreição, se aproximaram e lhe perguntaram: Mestre, Masha nos escreveu que, se alguém morre e deixa esposa, mas não deixa filhos, o irmão dele deve tomar a viúva em casamento para dar descendência ao seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou uma esposa, mas morreu sem deixar descendente. E o segundo se casou com ela, mas morreu sem deixar descendente, e o mesmo aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendente. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles ela será esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. E Alxa lhes disse: não é por isso que vocês estão enganados, mas porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder do Criador. Pois, quando se levantam dentre os mortos, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os mensageiros nos céus. Quanto aos mortos serem levantados, vocês não leram no livro de Masha, no relato sobre o espinheiro, que o Criador lhe disse: eu sou o Criador de Abraão, o Criador de Aus e o Criador de Jacove? Ele é o Criador, não de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos escribas, que havia se aproximado e ouvido a discussão, vendo que ele tinha lhes respondido bem, perguntou-lhe: qual mandamento é o primeiro de todos? E Alxa respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, Yahweh, nosso Criador, é um só Yahweh. Ame a Yahweh, seu Criador, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua vontade. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. O escriba lhe disse: Mestre, tu disse bem, em harmonia com a verdade. Ele é um só, e não há outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo vale muito mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Com isso, Alxa, percebendo que ele tinha respondido de modo inteligente, disse-lhe: você não está longe do reino do Criador. Mas ninguém teve coragem de lhe fazer mais perguntas. No entanto, ao continuar ensinando no templo, Alxa disse: como é que os escribas dizem que o Machia é filho de Davi? O próprio Davi disse: pelo Espírito Eterno.
Ial disse ao meu governante: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi o chama de governante, então como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer. E ele ensinava, dizendo: cuidado com os escribas, que querem andar de vestes compridas e querem cumprimentos nas praças públicas, os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares mais destacados nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, e para impressionar, fazem longas orações. Eles receberão um julgamento mais severo. E ele se sentou, com os cofres do tesouro à vista, e começou a observar como a multidão punha dinheiro nos cofres do tesouro, e muitos ricos punham neles muitas moedas. Chegou então uma viúva pobre e pôs neles 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor. Ele chamou então os discípulos e lhes disse: digo-lhes a verdade. Esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos os outros. Pois todos eles puseram do que lhe sobrava, mas ela, da sua carência, pôs tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver.